Sabe que dia é hoje? Segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça, ou não é? Vai dizer que você não faz um monte de promessa na semana passada para começar hoje, ou dizer que você não está com uma preguiça danada de fazer. Mas calma, não se sinta culpado não, esse hábito de adiar as coisas é muito comum. Veja na reportagem de Rubens Medeiros. Se Diego tem um prazo para entregar um trabalho na faculdade, adivinhe qual dia ele vai fazer esse trabalho? Se eu tiver como entregar no dia limite, assim, fazer ele no limite, eu geralmente vou deixar. E não para por aí. Tudo ele deixa para a última hora. Compromissos com horário marcado? Nem adianta. Ele vai se atrasar. Nem mesmo as experiências negativas fazem ele mudar essa postura do depois eu resolvo. Já me planejei para algumas coisas, mas geralmente eu consigo reverter isso quando é algo que não é rotina. Por exemplo, se eu começo um curso hoje, a primeira semana, a segunda, eu vou chegar no horário, aí depois eu vou começar... eu estou chegando cedo, hoje dá para chegar um pouquinho mais tarde, e você vai começando a entrar na rotina, você vai começando a ter uma certa folga nisso e acaba que você fica... a rotina fica no atraso mesmo. E não é só ele não, viu? Tem até dito popular. Todo mundo sabe que brasileiro deixa tudo para a última hora. Às vezes a gente sai de casa para resolver e acaba dizendo, deixa para resolver amanhã, que amanhã dá mais tempo. Porque nossa vida do dia a dia é muito corrida. O brasileiro é acomodado com tudo. E vocês se consideram nesse grupo aí? Infelizmente sim, brasileiro, né? E não nego. Pra onde vai trabalhar? Tem que pegar 15 minutos antes, sempre eu pego 9 horas. Mas será que isso pode atrapalhar a vida da gente? Olha, pode, viu? Tá lembrando como é dia de prova do Enem, por exemplo? Datas comemorativas, tá lembrando como é que fica o shopping em véspera de Natal? Quem deixa para comprar o presente na última hora, pega cada fila. Lembrei de outra. O Dia Internacional da Dieta, segunda-feira. Quem é que nunca escutou aquele? Não, pode deixar que segunda-feira eu comece. E ó, essa segunda-feira nunca chega. Agora ninguém bate as paradas, ninguém ganha das academias. Você tá aí na sua casa, largadão no sofá, vai me dizer que você nunca pensou em não, vou começar a praticar uma atividade física e esse dia até hoje nunca chegou. Bruno é gerente de uma academia e já perdeu as contas da quantidade de pessoas que vieram aqui só dar uma olhadinha, disseram que ia começar, mas até hoje... Tem vários, e quando tiver segunda-feira, vai procrastinando, vai adiando esse objetivo deles, né? Isso não faz bem pra ninguém, ou faz? Não, nunca. Só vai adiando só e piorando o estado de saúde da pessoa. Procrastinação. A palavra é difícil, mas é justamente isso que define essa nossa ação. Falta de ação, na verdade. Deixar tudo para depois, para a última hora, pode sim trazer muitos prejuízos. E se eu já falei num ditado popular, lá vai outro para ver se você se anima. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Dia 1º eu recebo, conta que é do dia 8 eu já estou pagando. Se eu vou para uma sala de aula, simplesmente como às 7 horas, quando às 6h30 eu já estou lá. Isso aí parece que é uma exceção, né não? Não vamos deixar para depois, não. Vamos conversar agora, ampliar esse assunto aqui no estúdio comigo. Mais uma vez, o psicólogo Augusto Vaz. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, Patrícia. Muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar dessa palavra, procrastinação, que é esse negócio de ficar deixando para depois. Mas vivenciam essa palavra no dia a dia muitas vezes. Eu quero saber o seguinte... Isso daí é algo que realmente é inerente ao brasileiro, ao ser humano, e, portanto, a gente deve aceitar, ou é algo que deve ser combatido? Eu entendo que é algo que precisa ser combatido no sentido de que isso não traz benefícios na grande maioria das vezes. Mas traz prejuízo? Traz muito prejuízo. Quais? Primeiro, assumir um comportamento que não é natural do ser humano. Isso é cultural, né? No nosso caso, nós nascemos escutando isso. Depois eu faço, mais tarde. Isso pode ser natural numa fase da vida do adolescente que ele escuta o que ele quer e que você pede, filho, vai pegar um copo d'água para mim, daqui a pouco eu vou. Isso é uma característica da adolescência que isso pode se estender um pouco mais, quer dizer, pode se estender para a vida toda. Mas isso é disfuncional, sim. Isso pode vir através de um comportamento de
de ter tido experiências negativas, ou a falta de capacidade de fazer algo, a falta de vontade de aprender, de parar, de pensar, de ter esforço, de fazer esforço. Isso aí a gente está falando de um prejuízo até algumas vezes material mesmo. Você deixa de correr atrás de uma coisa, de conquistar algo que você queria para você. Internamente, psicologicamente, quais podem ser os prejuízos de você ficar acumulando um monte de coisa, um monte de atividades e tarefas não feitas? A gente precisa entender que a grande maioria do povo brasileiro vive com uma sobrecarga de tempo. Sim. Cansaço, muito cansaço, um exagero de coisas para fazer. Então, isso pode fazer com que a procrastinação venha a acontecer. Certo. Eu quero descansar um pouquinho mais, eu quero ter um pouquinho mais na minha casa. A gente passa muito pouco tempo dentro de casa, é do trabalho, é estudando. Então, quando eu chego no meu momento de relaxar, eu acabo querendo ficar um pouquinho mais, isso vai ser um comportamento aprendido. Nós não nascemos procrastinadores, nós nos tornamos com os hábitos de vida e tudo. Eu acho que isso começa nos primeiros minutos do dia, né? O despertador toca às 6 da manhã, você vai no soneca até 6h10, 6h15, 6h20, 6h30, né não? Até você ter coragem de levantar da cama. Então, os prejuízos, eles podem ser vistos em todas as áreas. Até mesmo você perder uma oportunidade, como mostrou aí a questão do Enem. Exato. Né? De você chegar e o portão está fechado. Nós temos uma sociedade que tem uma certa maleabilidade com isso, na maioria dos casos. Mas em algumas outras culturas, a pontualidade, em todos os sentidos, isso é até a pontualidade britânica. Exato. Aqui você marca um compromisso às 10 horas, você chega às 10 horas. Você pega um ônibus às 10 horas, lá no outro canto, aí chega às 10h40. Então, eu vejo isso muito, tanto em consultório como na sala de aula. As pessoas chegam para começar a atividade na hora que a atividade já deveria estar começando. Augusto, agora, eu acho que tem um principal estímulo para sair dessa questão, desse ciclo aí, que é quando você consegue resolver uma coisa. Porque dá uma satisfação tão grande. Você está esperando há 6 meses para marcar um médico, aí você marca o médico. Aí, obviamente, você tem que ir no médico depois, que já é a segunda atividade e o segundo desafio. Mas quando você consegue cumprir tudo isso, você vai se estimulando, né? É uma satisfação muito grande. Todos os profissionais que tratam da procrastinação entendem que existe um fator recompensa. Isso. Né? E quando nós conseguimos realizar algo, isso gera em nós um poder de satisfação muito grande. Como é que isso funciona? Eu sou capaz de. Né? É o contrário, a procrastinação faz você ver que você não é capaz de. Nossa, dá um alívio danado. Você fala, pronto, resolvi. Estava lá na minha agenda há tantos meses, resolvi. É quando você diz, segunda-feira eu vou à academia, e você vai. E você vai amarrado, mas quando você acaba o treino, você se sente assim como se você tivesse ganhado o mundo. Exatamente. Agora eu quero saber o seguinte, qual é o passo para sair disso? Como quebrar esse ciclo aí? É um ciclo de comportamento mesmo, precisa ser quebrado e um dos fatores chama-se agenda. E resolve. Não resolve. Ela é um dos passos para você ajudar. Você tem que se agendar, e isso tem que ser uma agenda rígida. Eu vou cumprir. Então, eu estabeleço horários para início, meio e fim. Nós, seres humanos, temos essa necessidade, Patrícia, dessa coisa trina. Sim. Né? De começar, meiar e terminar. Se nós começamos a demorar para começar, nós vamos meiar no tempo errado e vamos talvez terminar de forma inadequada. Eu termino, mas eu sei que aquilo que eu terminei não está tão bom. Então eu já vou apresentar ou fazer aquilo de forma com medo. E isso já me gera... E aí vem o ciclo ansioso. Eu já fico ansioso porque eu deixei de terminar. Eu sei que eu poderia ter feito antes e eu vou apresentar aquilo de forma insegura. Então, a ansiedade começa a se instalar em comportamento. Augusto, nosso bate-papo está terminando agora. Hoje é segunda-feira. Eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão em casa assistindo a gente agora, que fizeram várias promessas para hoje, para esse dia, de forma a estimulá-las a cumprir essas atividades. Levanta e vai, né? Não existe outra coisa. É você entender que se você está prometendo a você mesmo, você precisa ser o seu juiz. Você não precisa esperar que alguém te diga o que faça. Você precisa ser seu autogestor. Você precisa entender que se você não fizer por você, pouquíssimas pessoas vão tentar fazer. Então você se autogere. Você é o protagonista daquilo ali. É seu interesse. E você precisa entender que se você cumprir a agenda, você vai sentir prazer. Nós somos motivados a isso, né? Então, eu vou sentir prazer, eu vou colher benefícios, que se eu procrastinar, eu vou sentir desprazer, né? E eu vou sentir fracasso. Exato. Então, pensar, o que é que eu quero sentir? Sucesso ou fracasso? Bem-estar
ou mal-estar? Faça a sua escolha, não é? Culpa ou liberdade? Muito obrigada por mais um bate-papo aqui, pelo recado para os nossos telespectadores. Augusto, até a próxima. Se Deus quiser. Até.